Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão Laborejo. Com o fim da Copa se aproximando, Brasileirão volta antes da final e mercado da bola já movimenta clubes. Semifinal da Copa de 2026 reúne só campeões mundiais pela primeira vez desde 1990. E na reportagem do dia, jogadores da Espanha condenam fala racista de ex-primeiro-ministro sobre a seleção francesa. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou o Bruno Goulart. Com a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final, muitos torcedores já voltam as atenções para o calendário nacional. E a espera será curta. O Brasileirão volta a rolar no dia 16 de julho, 3 dias antes da final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19. A reabertura da competição terá 2 jogos, Botafogo e Santos e Vitória e Vasco. Apenas um jogador do Brasileirão ainda está na disputa da Copa. O atacante Flaco Lopes, do Palmeiras, convocado pela Argentina, é o único remanescente dos 32 atletas enviados pelos clubes brasileiros ao Mundial. A reta final da Copa também marca o início das movimentações no mercado da bola. Com o torneio chegando ao fim, jogadores que se destacaram e têm valores de mercado acessíveis já despertam interesses de clubes brasileiros. O Grêmio saiu na frente e anunciou a contratação do meia-atacante Giovani Cabral, um dos destaques de Cabo Verde no Mundial. Ele estava sem clube após deixar o Estrela Amadora de Portugal, assinou por 18 meses com os gaúchos e é aguardado em Porto Alegre nesta terça-feira. Outro nome de Cabo Verde que chama atenção no mercado é o goleiro Vozinha. Aos 40 anos, o veterano foi um dos destaques da surpreendente campanha africana no Mundial e está livre no mercado após deixar o Chaves de Portugal. Seu valor é estimado em cerca de R$290 mil. Resta aos torcedores brasileiros aguardar os desdobramentos do pós-Copa e ver o que acontece na continuidade do calendário nacional. Diário da Copa. Os 4 semifinalistas da Copa de 2026 têm algo em comum. Todos já foram campeões do mundo. Confira com o repórter Enos Monteiro. A semifinal da Copa do Mundo de 2026 já entra para a história das Copas. Pela primeira vez neste século, os 4 classificados já levantaram a taça do Mundial. França, Espanha, Inglaterra e Argentina garantiram vaga entre os 4 melhores e transformaram esta reta final em um encontro de gigantes. É também a primeira vez desde a Copa da Itália, em 1990, que uma semifinal reúne apenas seleções campeões do mundo. O cenário mostra a força das seleções mais tradicionais do futebol mundial. A Argentina chega como atual campeã e dona de 3 títulos. A França busca mais uma final seguida e tenta confirmar a geração liderada por Mbappé. A Espanha quer repetir o sucesso de 2010, enquanto a Inglaterra tenta voltar à decisão de uma Copa pela primeira vez desde o histórico título de 1966. Além disso, os 4 semifinalistas ocupam hoje as primeiras posições do ranking da FIFA, reforçando o peso técnico desta fase decisiva. Agora, a Copa entra em seu momento mais esperado. Não há azarões nem estreantes, só campeões acostumados a decidir grandes partidas. Depois de 36 anos, o Mundial volta a reunir apenas vencedores da taça na semifinal, prometendo 2 confrontos que já têm lugar garantido na história. A partir de agora, cada jogo vale muito mais do que uma vaga na final. Olha a chance de escrever mais um capítulo na tradição das maiores seleções do planeta. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Comentário.
23 edições de Copa do Mundo, só 8 países já levantaram a taça. A história se repete em 2026. Confira com o repórter Fabrício Serrão. A Copa do Mundo de 2026 chega à sua reta final com uma só certeza: não teremos um campeão inédito nesta edição. A ausência de uma nova seleção no topo do pódio traz à tona uma discussão histórica sobre o peso da tradição. Em quase um século de Copa do Mundo e 23 edições disputadas, o troféu permanece restrito a um seleto grupo de apenas 8 países. Diversas seleções até conseguiram romper a barreira e alcançar a grande final, mas bateram na trave e se tornaram símbolos dessa frustração. A Holanda é a principal delas. Mesmo revolucionando o esporte com um futebol total, a equipe amarga 3 vice-campeonatos, em 1974, 1978 e 2010, além de um terceiro lugar em 2014 e um quarto lugar em 1998. A Hungria também viveu esse drama com 2 vice-campeonatos, em 1938 e 1954. A geração liderada por Puskás ainda é considerada uma das maiores da história pela campanha quase perfeita de 1954. Já a extinta Tchecoslováquia esteve 2 vezes na final, em 1934 e 1962, mas não transformou as boas campanhas em título. A Suécia viveu seu auge em 1958, quando foi vice-campeã jogando em casa contra o Brasil, mas somando ainda 2 terceiros lugares em 1950 e 1994, e um quarto lugar em 1938. E mais recentemente, a Croácia mostrou sua força ao ser vice-campeã em 2018, além de conquistar o terceiro lugar nas edições de 1998 e 2022. Com a expansão do torneio para 48 seleções a partir desta edição de 2026, o acesso ao mata-mata ficou mais amplo. Porém, o aumento no número de jogos tornou a caminhada física e técnica ainda mais severa, fazendo com que a quebra desse tabu seja um desafio cada vez mais complexo para os novos desafiantes. Podemos até projetar boas seleções para o futuro, como Japão, Marrocos ou Senegal, mas ainda é muito cedo para saber se equipes como essas chegarão a romper o limiar que separa dos meros mortais para os grandes imortais do mundo da bola. Fabrício Serrão, para o Diário da Copa. Reportagem. Jogadores da Espanha condenam fala racista de ex-primeiro-ministro sobre a seleção francesa. Os detalhes você confere na reportagem de Giovana Souza. Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, uma polêmica fora do gramado marcou a preparação das duas seleções para o confronto que vale uma vaga na final do Mundial. Jogadores da seleção espanhola se posicionaram contra declarações do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, que questionou a identidade dos atletas franceses ao afirmar que a equipe tem um plantel de altíssimo nível, mas sem franceses. A declaração publicada no jornal espanhol El Debate foi condenada por jogadores, autoridades e entidades ligadas ao futebol, que classificaram como racista e xenófoba. Rajoy afirmou que grande parte dos jogadores franceses não representaria a identidade nacional do país, por ter origem familiar em outras nações. A declaração reacendeu o debate sobre imigração, cidadania e pertencimento na Europa, tema que há anos faz parte das discussões políticas e sociais do continente. A resposta mais direta veio dos próprios jogadores espanhóis. O zagueiro Pau Cubarsí afirmou que todos os atletas que representam a França são franceses, independente da cor, da pele ou da origem de suas famílias. Já o atacante Borja Iglesias disse que as declarações o deixaram surpreso e destacou que a diversidade é uma das maiores riquezas do futebol e da sociedade francesa. A repercussão ultrapassou o universo do futebol e chegou à esfera política. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o racismo não pode ter espaço na sociedade e defendeu uma Espanha plural e inclusiva. O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Álvarez, classificou que as declarações são patéticas. Mire, al final, el racismo. Veja, no fim das contas, o racismo e a xenofobia são doenças graves, doenças da alma e sempre apresentam 2 sintomas, a estupidez e o ódio. Essa é a combinação que leva ao racismo. A Espanha não tem nenhuma dessas 2 características. E não vamos permitir isso. E eu, como ministro das Relações Exteriores, não vou permitir que ninguém introduza esse veneno em nosso país.
Por isso é tão importante que o Sr. Feijó desautorize Mariano Rajoy e que o veículo digital que deu espaço a isso publique ainda hoje uma retratação e retire esse artigo, para deixar isso claro. Eu não sou juiz, mas, sem dúvida, essa frase encobre algo terrível. Eu disse isso ontem, repeti e também coloquei por escrito. Ela não é apenas ofensiva, é extraordinariamente perigosa. Não podemos permitir. Não podemos permitir que, por trás de frases ditas dessa maneira, aparentemente inofensivas, estejam ocultos, de perto ou de longe, sentimentos racistas e xenófobos. En el fondo, de cerca o de lejos, sentimientos racistas y xenófobos. A Federação Francesa de Futebol também saiu em defesa dos jogadores e reforçou que a seleção representa a diversidade do país. O caso também ganhou repercussão entre ex-jogadores, comentaristas e organizações que atuam no combate ao racismo no esporte. Para esses grupos, a fala de Rajoy reforça estereótipos que há anos são combatidos pelo futebol europeu, especialmente em competições internacionais, que reúnem seleções formadas por atletas de diferentes origens. A polêmica reacende um debate antigo sobre racismo, xenofobia e pertencimento no futebol europeu. A seleção francesa, campeã do Mundial em 1998 e 2018, é historicamente formada por jogadores de diferentes origens, refletindo a diversidade da população francesa ao longo das últimas décadas. Diversos atletas da equipe já foram alvo de ataques racistas e xenófobos, o que mantém o tema do centro das discussões sobre o futebol europeu. Não é a primeira vez que a identidade de jogadores franceses é questionada. Em outro episódio recente, a senadora paraguaia Lisa Frutos também gerou repercussão a questionar a identidade francesa de Kylian Mbappé, reforçando um debate que volta à tona sempre que a diversidade da seleção é colocada em xeque. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais GE, Exame, SC, C10 e UOL. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Bruno Goulart. Sonoplastia: Cylon Souza.